Hoje, dia 10 de setembro de 2018, estamos iniciando o nosso Uniesportes desta segunda-feira. Uma segunda-feira aí com novidades nos Jogos Abertos, também a participação do Atlético Itajaí na Série C do Campeonato Catarinense. Tivemos o jogo-treino do Barroso, do Almirante Barroso, tivemos também o jogo-treino do Marcílio Dias. A situação complicada da equipe da Chapecoense na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e tudo mais nós vamos debater neste programa desta segunda-feira. Começando, evidentemente, pela bela vitória da equipe do Atlético Itajaí sobre a equipe do Próspera. Os dois times tinham vencido na primeira oportunidade, onde o Próspera tinha metido 5-0 no Orleans e a equipe do Atlético Itajaí 7-0 no Curitibanos. Nesse tira-teima, levou vantagem a equipe do Atlético Itajaí, que venceu por 2-0, e o Ingo acompanhou este jogo do Atlético Itajaí no estádio Dr. Ercílio Luz. Ingo, como é que foi esse jogo do Atlético Itajaí? Boa tarde, Eladio. Boa tarde aos amigos da Univale. Era um jogo já esperado, um equilíbrio muito grande entre ambas as equipes. Como você citou, as duas haviam goleado na primeira rodada, então a gente esperava um equilíbrio muito grande e foi assim que aconteceu, das duas equipes. A gente conversou com o Paulo Baier e também com o Rony, que é o treinador Rony Aguilar da equipe do Clube Atlético Itajaí. Ambos foram, claro, na situação do primeiro jogo. Disseram, olha, não deu para medir muito a situação das equipes, porque realmente a gente foi bem, humildemente, a gente foi bem superior a ambas as equipes no primeiro jogo e hoje a gente espera muito aqui, porque a gente já citava nos programas da semana passada que duas equipes que têm tudo para chegar na fase final do campeonato. E assim aconteceu. Um primeiro tempo muito equilibrado entre o Próspera e o Itajaí. O Clube Atlético Itajaí teve uma penalidade a 21 minutos do primeiro tempo, que o jogador Gessé acabou fazendo pênalti em cima do Paulinho. E na cobrança de pênalti, o Jean Carlos ele cobrou daquela forma como a gente está acostumado a ver o Neymar cobrar. Tu dá 3 passos e dá uma paradinha, dá mais 3 passos e dá uma paradinha, e espera o goleiro decidir o canto. E aí quando ele bateu no travessão direito, mas o goleiro Jonathan também, se fosse no gol, também estava na bola, porque adivinhou o canto. E aí o primeiro tempo se manteve dessa forma. O segundo tempo é que o Paulo Baier fez algumas alterações, e aí sim, aí o Próspera começou a acreditar que seria possível a vitória aqui em Itajaí, e talvez dessa forma se abriu um pouco mais, e aí facilitou a vida do Itajaí, que marcou o seu primeiro gol a 29 minutos do segundo tempo através do Jean Carlos. Ele se recuperou do pênalti que havia perdido. Uma grande jogada do Luiz Renan. O Luiz Renan driblou praticamente 3 jogadores da equipe do Próspera e deu passe para que o Jean Carlos fizesse o gol em cima do arqueiro Jonathan da equipe do Próspera, abrindo o marcador. E aí sim, aí o Próspera viu que precisava sair mais ainda para o jogo. E a 47 minutos do segundo tempo, o Jean Carlos do Itajaí cruzou na área e o pequeno Paulinho, com 1,60 m, fez o gol de cabeça dentro da pequena área e decretou 2-0 para a equipe do Clube Atlético Itajaí. Uma grande vitória aqui ontem na cidade de Itajaí, encaminhando aí praticamente a equipe do Clube Atlético Itajaí para as semifinais. É claro que a gente tem um retorno, só que essa vitória de 2-0 foi muito importante para a equipe de Itajaí, Látia. É porque 6 pontos, você ganhando mais uma partida, você vai 9 pontos, com certeza 9 pontos você está classificado entre os 2 primeiros. E você vencer num confronto que foi o caso contra a equipe do Próspero, os 2 times que a gente aqui também fez análise de que pelo investimento, pela maneira de contratação dos jogadores, eram duas equipes que estariam mapeadas para conquistar o direito de vaga na Série B do campeonato dessa terceira divisão. Por outro lado, você tem outra chave, que é a chave A, a chave B, porque o Itajaí está na chave A. Então, na chave B, nós tivemos aí o Carlos Renault, que ganhou o primeiro jogo, acabou perdendo, jogando em Caçador contra o Caçador, e o Caçador reafirmou, fez 4-0 no Jaraguá no primeiro jogo e agora 3-0 na equipe do Carlos Renault. Eu acho que aqui também vai se desenhar, porque Porto e Jaraguá,
acabaram empatando em 0-0. Eu acho que não vão ter força para se recuperar dentro da Série B do Campeonato da Série C. Realmente, o equilíbrio, a gente já citava, seriam das duas equipes da chave A e as duas equipes da chave B. O Orleans, ontem, da chave do Atlético Itajaí e do Próspera, o Orleans acabou vencendo o Curitibanos por 6-0, só que o Orleans deve 3 pontos para a federação. Mesmo perdendo para a equipe do Próspera, o Orleans foi a campo com 11 jogadores e dentre os 11 havia jogadores irregulares. Então ficou aí a perca de 3 pontos da equipe do Orleans e com essa vitória praticamente se mantém ali. Não, se ele colocou jogador irregular, são 6 pontos. Exatamente. Então ele já tem que... Essa vitória não vai computar. E vai tirar 3. Porque ele já deve para a federação, agora tem mais os 3 pontos que deve à federação. Então o Orleans praticamente, Itajaí vai à cidade de Orleans, eu conversei ontem com o Rony também, e ele também acha que o próximo jogo, né? É um jogo muito perigoso lá em Orleans, até porque fica aquela ideia dos jogadores que será um jogo tranquilo, será um jogo fácil contra o Orleans não fez assim muito esforço dentro desses primeiros jogos ali, é uma equipe vulnerável, mas aí é que mora o perigo para a equipe do Itajaí no próximo domingo lá na cidade de Orleans, lá Clube Atlético Itajaí e Orleans. Aqui nós temos aqui na classificação a equipe na chave A, o Carlos Renault, o Clube Atlético Itajaí tem 6 pontos, o Próspera tem 3 e o Orleans tem 3. O Curitibanos tem 0 ponto. Na chave B, o Carlos Renault tem 3, o Caçador tem 6 e a equipe do Jaraguá e do Porto tem 1 ponto. Eu acho que aqui Jaraguá e Porto não incomodam, como também aqui agora tem que ver a situação do Orleans quando jogar novamente com o Próspera no retorno. Eu acho que Orleans e Próspera vão brigar pela segunda vaga na chave do Atlético Itajaí. O Clube Atlético Itajaí, Ládio, como a gente citava na semana passada, é um clube merecedor da vaga, a gente já vê que merece pelo menos chegar na final do campeonato. É claro que o Próspera também, ontem a gente viu uma organização belíssima ali, mas o Clube Itajaí, Atlético Itajaí, ainda está muito na frente das outras equipes, pelo menos nessa chave que a gente acompanhou aí, em termos de organização, em material de imprensa, uniforme, estrutura. Então a gente vê assim, preparação física, de goleiro, realmente está muito bem preparado. O Clube Atlético Itajaí é um sério candidato a subir para a Série B do Campeonato Catarinense. É pena que é apenas uma vaga só para que possa subir para a Série B do Campeonato Catarinense. Somente o campeão vai ter essa possibilidade. Provavelmente serão 4 equipes que estão se preparando para chegar à primeira posição, e aí é pesado. São 4 para brigar por uma vaga só. Independente de você estar aqui hoje líder na sua chave, vai ter que enfrentar os 2 da outra chave também. Exatamente, é aquele cruzamento, o primeiro contra o segundo da chave B e o primeiro da chave B contra o segundo da chave A. E ali no mata-mata ali é que vai sair os 2 finalistas que vão decidir o acesso para a Série B do Campeonato Catarinense. Então, uma situação, nós aqui sempre analisamos na rodada seguinte, depois da rodada, o comportamento da arbitragem, principalmente nesse jogo que você acompanhou, a arbitragem, como é que foi a arbitragem e a presença do público, já que houve uma venda antecipada de ingressos, o público agradou ao presidente William, que é o presidente da equipe do Atlético Itajaí? Agradou, o público agradou, até porque nós tínhamos o feriadão aí do 7 de setembro e a gente sabe que muitos viajam aí para visitar seus parentes, praia e até a passeio mesmo, então muitos deixaram a cidade de Itajaí, mas ficou naquela média entre 400 e 500 espectadores. Veio também um ônibus da cidade de Criciúma que foi cedido pelo Próspera gratuitamente para que os torcedores pudessem vir a Itajaí. Até na hora do jogo eu vi 4 torcedores lá no setor do visitante, apenas 4 torcedores, e a gente não tinha ideia se o ônibus veio ou não veio. E aí num lance decisivo no segundo tempo, quando estava 1-0 para a equipe do Itajaí, a equipe do Próspera chutou uma bola muito perigosa e o goleirão Edmar fez uma bela defesa, e naquele momento ali
alguns torcedores se levantaram na descoberta e ali acabaram entregando o grupo que veio no ônibus do Próspera na coberta. Até a gente, na transmissão ali pela Rádio Web Catarina ali, a gente acabou dizendo, olha, pronto, agora a gente descobriu aonde estão os torcedores lá de Criciúma. É que, na verdade, o torcedor vem, ele se mistura, ele fica na segunda divisão. Eu acho que é muito raro você colocar essa divisão de torcedores aqui, até na arquibancada do estádio do Dr. Luiz, uma arquibancada confortável. Eu acho que o pessoal preferiu ir, então, para a arquibancada coberta. E a arbitragem? A arbitragem muito boa, a arbitragem, ele foi eleito pela imprensa, não pela federação. A federação elegeu um outro árbitro. Ele foi eleito pela imprensa o melhor árbitro da Série B do Campeonato Catarinense. Sinésio Mendes Júnior foi o árbitro. Uma excelente arbitragem, alguns lances assim graves, de lesões muito graves, que foi dos jogadores um jogador do Atlético Itajaí, o Grilo, William Grilo, e um jogador da equipe do Próspera, que foi, já vou passar já, o jogador Maicon Santana. O Maicon Santana teve um deslocamento de ombro, foi encaminhado ao Hospital Marieta, e o William Grilo teve a mesma lesão. A princípio seria um deslocamento de ombro, mas depois ficou constatado que houve uma fratura na clavícula e ele vai ser operado esta semana, o William Grilo, da equipe do Clube Atlético Itajaí. Os dois bandeirinhas ali, os assistentes Carlos Alberto do Aragão Júnior e o segundo assistente, o Thomas Miller da Silva Marcos, muito tranquilo no jogo, um jogo bem equilibrado, mas a arbitragem foi muito bem nesse jogo, uma arbitragem já bem, vamos dizer assim, da Série B, bem experiente. Quer dizer que então a federação está usando aqueles árbitros que se destacaram na Série B para apitar esses jogos, os mais importantes da Série C? É, exatamente, Eladio. No que você citou, os mais importantes, achei assim muito coerente da parte da Federação Catarinense em escalar o Sinésio, porque era o jogo praticamente mais importante da rodada da Série C do Campeonato Catarinense, era este entre Próspera e o Clube Atlético Itajaí. Então, a federação foi bem coerente aí na arbitragem, uma arbitragem muito boa ali, toda a estrutura fora de campo, ambulância para o atendimento dos dois jogadores ali, então todo o aspecto ali fora de campo foi muito legal. Agora, então, o Atlético Itajaí sai para o próximo compromisso para enfrentar a equipe do Orleans, lá na cidade de Orleans, e também aí a notícia que o Ingo nos trouxe de que o Atlético Orleans foi penalizado por ter colocado um jogador irregular e com certeza deve ter perdido 6 pontos e vai ficar devendo na tabela de classificação. Nós vamos ao intervalo e na sequência vamos falar sobre os resultados do Campeonato Brasileiro, do que aconteceu nesse Brasilzão afora e também sobre o amistoso Marcílio Dias, o amistoso do Almirante Barroso e as novidades dos nossos clubes aqui, inclusive da participação de Itajaí nos Jogos Abertos de Santa Catarina. Voltamos em seguidinho. Bom, estamos de volta e nesse segundo bloco nós temos o apoio do Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. E aqui o Ingo falou da torcida e agora no intervalo ele me passou os números. 427 pagantes neste jogo do Atlético Itajaí com a equipe do Próspero. Um bom público pagante, né? Isso é o mais importante. É, muito mais do que alguns públicos da Série B do Campeonato Catarinense, que a gente pôde acompanhar, até mesmo nossa equipe local aqui, o Almirante Barroso ali. Então, o Caçulinha aí, como é conhecido, o Clube Atlético Itajaí, eles têm até agora um mascote que é o Peixe. Provavelmente em breve aí deve estar surgindo não é aquele, como é que é o Marejão, né? Como é que é o Marejão, é? É, já chegou a surgir o Marejão, que era o tubarão ali, o Marejão, mas é o símbolo aí do Clube Atlético, é o Peixe aí, então deve surgir em breve aí o Peixe aí nos campos aí do Clube Atlético Itajaí, o público excelente ali nas dependências da coberta do Clube Náutico Marcílio Dias, e foram usados, só para o torcedor entender, usaram os 2 vestiários de visitante. Agora o Marcílio tem 2 vestiários que usa para os visitantes. Bem organizado ontem ali no jogo frente à equipe do Próspera. Só para finalizar, o torcedor entender, a escalação ontem saiu Edmar no gol, William Grilo, 3 para Silvio, 4 foi o Técio, o volante foi o Luiz Renan, lateral esquerdo Mota,
O meio-campo foi o Renan Matheus, Gustavo e o Adrian. E no ataque, Jean Carlos e Paulinho. O técnico foi o Rony Aguilar. Essa vitória de 2-0 em cima do Próspera de Criciúma. E agora, então, nós vamos à tabela, saber o que aconteceu, e porque tem aí líder no campeonato pela segunda rodada consecutiva, segunda vez, né, que é a equipe do Internacional. Vamos à rodada para ver como é que aconteceu, o que rolou nesse Brasilzão afora? No Campeonato Brasileiro da Série A, 26ª rodada, sexta-feira, Oeste 1, Atlético Goianiense 2, Boa Esporte 1, Goiás 0, CRB 1, Guarani 1, Paysandu 2, Avaí 1. Na Série B, a 26ª rodada no sábado, Juventude 0, São Bento 2, Figueirense 1, CSA 2, Criciúma 2, 0 para o Fortaleza, bateu a equipe, o líder da competição, Londrina 1, Brasil de Pelotas 0, Ponte Preta 0, Sampaio Correia 0 e o Vila Nova venceu a equipe do Coritiba por 2-1. E no domingo, América Mineiro 0, Ceará 0, Fluminense 1, Botafogo 0, Palmeiras 1, Corinthians 0, Internacional 1, Grêmio 0, Paraná 0, Santos 2, Vitória 1, Vasco 0. Tudo um resultadozinho assim, tudo magrinho, né? 1-0, 0-0, 2-0. O pessoal não está querendo arriscar muito nessa reta final ali, né? Está um aguardando pelo outro e aí o que torna o resultado bem assim, mingo, vamos dizer assim, né? A Chapecoense realmente, como o Elado citou, está numa situação muito complicada, muito difícil, até porque eles estão jogando entre si, dentro do clube mesmo, ali, diretoria, comissão técnica, jogadores, eles estão se confrontando entre si e aí se torna muito difícil de prosseguir no campeonato, já que fora de campo eles não se entendem, imagina dentro de campo. O outro que também está numa situação complicada, e aí complica também a equipe da Chapecoense, é o Vasco. O Vasco está ali, ó, um degrauzinho só. Qualquer coisa ele cai, tem um jogo a menos. Mas esse jogo a menos é contra o Santos está crescendo. E aí eu quero ver o que o Vasco vai fazer se o Vasco entrar naquela zona ali. Aí fica complicado. E complica quem? Complica a equipe da Chapecoense. Mais um ano que o Vasco se mostra, vamos dizer assim, incompetente, fora de campo. Agora a situação deve se agravar ainda mais agora no mês de setembro, devido à perca de alguns patrocínios ali. Até o momento, a folha salarial do Vasco ainda está em dia. Agora, a partir de setembro, pelo que eu vi do comentário lá das emissoras do Rio lá, vai ficar bem difícil de manter a folha salarial do Vasco a partir do mês de setembro. Então, nesse momento, em dia, já está nessa situação. Imagina a partir de setembro, que é reta final do Campeonato Brasileiro. Aqui na nossa equipe aqui, nós temos aqui o Fábio, que é o líder internacional. Temos aqui o James, que é flamenguista, está lá caindo cada rodada. E temos também o Marlon, que é torcedor da equipe do Palmeiras, que está começando a se aproximar. Então vamos ver quem é que chega na frente aqui. Se é o Marlon com o Palmeiras, se é o Fábio com o Internacional ou se o Flamengo vai se recuperar. O que você acha? O Internacional ontem ele mostrou força e pelo resultado que fez... Não tem São Paulino aqui não, né? Aqui eu acho que não tem São Paulino, ninguém se manifestou ainda. Ninguém se manifestou. O resultado ontem do Internacional, que por ser um clássico e acredito que se não é o maior, é um dos maiores do Brasil frente ao Grêmio, esse resultado ali deu moral para a equipe, é uma reta importante aí para o Internacional. Acredito que agora sim é um sério candidato a conquistar o título do Campeonato Brasileiro ao lado do Palmeiras, que também ontem fez um belo resultado com o Felipão ali em frente ao Corinthians. Ô Igor, nós já estamos aí nas portas do início da Copa Santa Catarina, que está programado para começar no próximo domingo, dia 16, e tivemos aí a participação de um treino entre o Marcílio Dias e o Joinville Esporte Clube lá em Joinville. Como é que foi esse jogo-treino do Marcílio Dias? O ponto positivo, ele se inicia aonde foi o jogo-treino. O jogo-treino ontem entre o Jack, o Joinville e o Marcílio Dias foi no centro de treinamento do Joinville, que é lá no Rio do Meio. Então, para o torcedor conseguir entender, é como se saísse daqui do Gigantão e a gente fosse lá na festa do Colono. É bem desse tipo assim lá em Joinville, é uma área rural e lá é o centro de treinamento com um prédio, com escritórios lá. Então, é o sonho do Marcílio Dias e ontem o Marcílio pôde acompanhar de perto lá como é que funciona o centro de treinamento do Joinville.
foi um amistoso, assim, um jogo-treino de um nível alto, 2-2, gol de Schwenk e gol de Sabiá também, um jogo bem equilibrado. Conversei com o presidente, o Lucas Brunet, ele não pôde ir no jogo, mas pegou algumas informações, a gente também teve conversando com o Teco ali, que o Joinville também está com uma equipe muito boa, muito preparada para conseguir a vaga na Copa do Brasil. Então, é um dos fatores ali que vai somar lá na reta final ali, esse equilíbrio entre ambas as equipes, tanto o Marcílio Dias como a equipe do Joinville. Também, só para lembrar, eu conversei com o técnico quanto o Paulo Baier, da equipe do Próspera. O Próspera fez um amistoso, um jogo-treino, frente ao Tubarão. E o jogo do Próspera contra o Tubarão, lá em Tubarão, foi 0-0. E, segundo ele, o Tubarão está com uma equipe muito boa, muito bem equilibrada. É claro, mas o Próspera é da Série C, jogar contra o Tubarão e o Tubarão está equilibrado. Só que realmente o Próspera jogou fechadinho e conseguiu 0-0 frente à equipe do Tubarão. Então já dá para notar que nós teremos uma Copa Santa Catarina muito bem equilibrada. E quais as novidades do Almirante Barroso, que também se prepara para o Campeonato Catarinense, para a Copa Santa Catarina, melhor dizendo, e está na chave do Clube Náutico Marcílio Dias. Quais são os preparativos do Barroso? Bom, na verdade, lá do Almirante Barroso, a gente tem um carinho Almirante Barroso, né? Almirante Barroso. A gente tem um carinho muito grande pela assessoria de imprensa do Almirante Barroso ali, mas é claro que deixa algo a desejar, porque a gente soube, na verdade, que o Almirante Barroso estaria fazendo o jogo treino frente ao Beck na sexta-feira, no momento que o jogo estava acontecendo no Almirante Barroso. A gente soube, neste momento está acontecendo aqui no Almirante Barroso um jogo treino entre o Almirante Barroso e o Beck, e aí não é dessa forma que a gente vai conseguir levar a informação para o torcedor, passando a informação no momento do jogo. Foi um jogo treino da equipe do Almirante Barroso, 2-0 para a equipe do Almirante Barroso, um jogo bem equilibrado, bem dinâmico ali, só que a gente não teve acesso assim ao jogo, porque a programação, né? O que a gente teve, a gente pode até trazer para o torcedor amanhã, foram algumas imagens que a gente recebeu do jogo treino do Almirante Barroso, e aí a gente pôde analisar como é que foi esse jogo ali, e deu para notar que a equipe do Almirante Barroso, pelo resultado e pelo que a gente viu, já foi superior à equipe do Beck, o Beck que realmente também vai participar da Copa Santa Catarina. Eu fico contente, porque a gente tinha assim uma certa preocupação entre o Beck e o Operário de Mafra na participação da Copa Santa Catarina, mas o Beck está mantendo o seu elenco, a sua estrutura, e fez um jogo bem equilibrado. Lembrando também, falando em Almirante Barroso, que hoje à tarde, ali na Beira Rio, o Almirante Barroso vai promover um evento que vão plantar 24 mudas de árvores ali na Beira Rio, aqui em Itajaí, referente aos 24 gols que foram marcados no Campeonato Catarinense da Série B. Quer dizer, mas esse ato tem aí a participação do Almirante Barroso e do Clube Náutico Almirante Barroso, que é as duas diretorias. Porque a informação que se tem é que esse plantio dessas árvores, eles já fazem parte da comemoração do centenário do Almirante Barroso, que vai acontecer o ano que vem. Exatamente. Então ali estarão toda a diretoria do Clube Náutico do Clube Náutico Almirante Barroso, assim como a parte dos associados ali devem estar presentes também. Alguns jogadores do Clube Náutico Almirante Barroso também vão estar neste evento. Então, 14h30 ali na Beira Rio ali estará acontecendo este evento aí, que eu acho bem legal aí para a cidade de Itajaí. É muito bom, até porque nós estamos aí com um desmatamento enorme, vendo aí queimada para tudo quanto é lado, o problema climático aí fazendo falta, e é interessante que se faça o plantio de árvores, e o Clube Náutico Almirante Barroso, junto com o Almirante Barroso, que é a equipe de futebol, estão fazendo esse ato de plantio dessas árvores. O número é exatamente os números dos gols que fez a equipe no campeonato da segunda divisão. Exatamente, Elado. Esse é o número de plantio das 24 árvores que serão plantadas ali na Beira Rio. Portanto, com essas informações, nós estamos encerrando o nosso programa desta segunda-feira, prometendo voltar amanhã e já trazendo mais novidades sobre a Copa Santa Catarina, a participação do Atlético Itajaí também na Série C do Campeonato Brasileiro, Campeonato Catarinense, e também a participação dos nossos clubes no Brasileiro. Esse meio de semana não tem rodada, porque teremos Copa do Brasil e Libertadores. Exatamente. Isso? E também amanhã traremos informações sobre os Jogos Abertos de Santa Catarina. Um abraço e até amanhã.